Aqui abriu a ATPdraw, né? Eu vou só dar mais uma dicasinha aqui do ATPdraw em referente a harmônicos, tá? Que é... Eu fiz aqui... Fiz essa práticazinha, aquela prática 3 do circuito RLC série e botei duas fontes de tensão, né? Uma com aqueles 10 volts de 180 Hz e outra com o 220 volts no 60 Hz, tá? Botei as duas juntas e aí você gera uma forma de onda distorcida com a soma das duas. Lá no plot você tem a opção de Fourier, quer dizer que você vê as componentes harmônicas, tá? Só que tem um detalhe. Obrigado aí, tá gravando aqui. Obrigado aí pela lembrança, que às vezes eu esqueço, valeu. Então aqui no plot, vocês vão ver a opção de Fourier. Só que antes de você chegar lá, aquela função ela tem um detalhezinho. Ela só funciona direito se você botar o tempo de simulação de uma de uma um período, né? Você sabe que para 60 Hz você vai ver um período em 16,7 milissegundos, né? Então aqui no T máximo você tem que botar isso aqui, 0,167, tá? Se você deixar um tempo maior, ele vai fazer uma simulação que não é muito prática, não é muito real, tá? Então vamos só simular aqui esse circuito com essas duas fontes, tá? Então você vai lá, RAM ATP, tá? E aí RAM plot. Esse negócio parece que é até mais prático do que o outro lá, né? O zoom, tá? Então aqui você, por exemplo, pegar a tensão em cima do capacitor, tá? E vamos ver aqui, ó, tem o plot e tem o Fourier, ó, certo? Você clicando aqui no Fourier, ele vai dar um OK, aí ele vai mostrar, ó, aqui as componentes que estão presentes de frequência. Então, vocês vão ter aqui, ele está botando aqui em valores em volts mesmo. Então você tem aqui a componente fundamental, que é de 60 Hz, está aqui as harmônicas, aqui é a 0, não tem nada, aqui é a de 1, que é 60 Hz, aqui é a de 2 de 120 Hz, aqui é de 3 de 180 Hz. Então você vê aqui, ó, ele tem quase 250 volts na componente fundamental e na terceira harmônica ele vai ter uns 230, 240 volts. Tá? Então as duas predominantes naquela onda distorcida são essas aqui. Ele mostra aqui um resíduozinho de outras frequências, mas são insignificantes aí, eu acho que são erros mesmo de Fourier também dá um errinho aí, tá? Então aqui dá até pra gente ver, opa, peraí. Aqui é a forma de onda distorcida, tá? Né? Com aquelas duas componentes. E ali aquela Fourier ali permite a gente verificar as componentes harmônicas. Se vocês estiverem fazendo a simulação de vocês, quiserem ver as componentes harmônicas de Fourier, aí vocês têm que se lembrar que tem que limitar o tempo de simulação para um período de 60 Hz. Só até 0,0167, certo? A gente vai aprendendo aos poucos esses detalhezinhos aí do ATPdraw. Ok, então vamos lá para a aula de hoje. A gente vai dar um pouco mais da parte de harmônicos e depois vamos distribuir os trabalhos de hoje, as equipes e as regras gerais do trabalho. Tá? Aí só lembrando que a entrega desse trabalho vai ser a partir de 6 de maio e que a nossa prova está marcada para a próxima quarta-feira. Então a gente vai dar aula normal hoje, quarta-feira, sexta-feira vamos dar uma aula de revisão. E na segunda não tem aula, porque vai ser a prova de planejamento, que vai levar os dois horários. E na quarta nós fazemos a nossa prova, no dia 22, tá? Peraí, eu acho que tem alguém aqui. Não sei se tem alguém querendo entrar aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Tem o Caio aqui querendo entrar, ok. E a Yasmin também. Ok. Bom, então só voltando aí para as datas, né? Prova dia 22, nessa sexta agora
a revisão. Segunda não tem aula, dia 20. E na quarta-feira a gente dá continuidade aqui ao nosso trabalho. Então, só mais uma vez revendo a parte de Fourier, tá? A Fourier. Aqui, a gente tem um probleminha aqui que ele não avisa direito. As pessoas estão querendo entrar. E aí eu não vejo, tenho que voltar aqui de vez em quando. Então, a Fourier ela tem a representação por exponencial complexa, que é essa representação aqui, que ele usa essa exponencial, função exponencial, e tem a representação cossenoide e senoide, que foi a que a gente viu, que a gente desenvolveu aí nas duas últimas aulas. Né? Até na última aula eu ia explicar para vocês de onde é que vinha esse A0 sobre 2 aqui da função, essa função completa da série de Fourier. Quando a gente foi desenvolver os coeficientes, né, há 2 aulas atrás, a gente viu que o A0 era dado pelo valor médio, né, que era da função, que é igual a 1 sobre 2π. Tá? 1 sobre 2π e a integral de 0 a 2π da função f de t dt. Tá? F de t dt. Tá? E tanto os componentes a partir de A1 e os Bs, eles tinham a expressão dele, se vocês voltarem lá, ele era 1 sobre π. Tá? 1 sobre π. Então o que o pessoal fez para simplificar? Ele botou aqui o A0 sobre 2, porque quando você pega 1 sobre 2π sobre 2 vai ficar 1 sobre π. Tá? Então esse componente aqui, ele pôde ser padronizado. Não ficou o A0 diferente do A1 para o AN. Ele ficou o AK e ficou esse valor. 2 sobre T0, né? Se o T0 é 2π, 2 sobre 2π vai ficar 1 sobre π. Tá? E aí vale para o A0 também, o A0 sobre 2. Né? Você pegar isso aqui, o A0, 2 sobre 2 vai ficar 1 sobre 2π. Foi só uma forma de simplificar a fórmula para não ter um componente A0 especificado diferente dos demais. Né? Então, ele representa como A0 sobre 2. Só isso. Tá? Então, a transformada de Fourier, a série de Fourier, eu também mostrei que ela também pode ser representada só em forma de cossenoides, que é a forma que a gente usa na representação dos sinais de tensão e corrente. A gente não usa os senoides, só os cossenoides. A gente obtém isso porque a gente simplifica o coeficiente, a gente cria um coeficiente CK, que ele vai ser tipo uma quadrado, né, dos somatórios de A, quer dizer, uma hipotenusa, né, do somatório desses dois, e coloca esse ângulo aqui, que é esse arco tangente. Tá? O que ele fez foi simplificar mais ainda. Em vez de ter uma senoide e uma cossenoide, fica só uma cossenoide e ficou uma defasagem e um valor de coeficiente diferenciado. E o C0, que era o nosso A0, não se modifica, que representa o componente CC da nossa onda. Né? Só que ele fica 0 sobre 2 pela razão que eu já expliquei. Tá? E aí, além da série de Fourier, você tem a transformada de Fourier. A transformada de Fourier é que faz a relação entre o sinal na forma de onda do tempo para o sinal na forma de onda de frequência. Né? A aplicação da série de Fourier e para transformar o sinal do domínio do tempo para o domínio da frequência. É isso que a transformada de Fourier faz. Tá? Ela é uma função aqui que pega a função temporal, tá? E vai achar aqueles componentes da série de Fourier e ali vai exibir essa mesma função no espectro da frequência, mostrando as amplitudes de cada frequência e as defasagens de cada um daqueles sinais. Tá? Então ela tem essa expressão aqui, tem a transformada de Fourier e a transformada inversa de Fourier, quer dizer, você pega o teu sinal, transforma por Fourier, analisa ele, e depois você analisa ou mexe nele ou transforma, você depois tem uma forma de voltar ele para o sinal original. Tem a ida e tem a volta. Né? Assim funciona a forma de Fourier. Tá? A transformada de Fourier ela trabalha com sinal contínuo no tempo. Tá? E aí você tem a transformada discreta de Fourier, que ela trabalha com a sequência de amostras de uma função sinal temporal. Então ele já é discreta.
né? É a transformada discreta de Fourier que é usada, por exemplo, nos aparelhos de medição, né? Nos teus medidores que vão lá dar aqueles gráficos de componentes harmônicas. Ele está usando a transformada discreta de Fourier, por quê? Porque ele vai amostrar o sinal, ele vai pegar funções amostradas do sinal, né? Dependendo da característica, a gente vai ver adiante, depois de terminar daqui umas 2 aulas, a gente vai ver as características dos equipamentos para fazer medição de harmônicos. Tá? E a gente vai ver que tem lá uma taxa de amostragem. E é assim que ele funciona, ele vai pegar só pedacinhos da forma de onda, vai aplicar a transformada discreta de Fourier, e aí vai obter os componentes de frequência. Ele faz a mesma coisa da transformada de Fourier, só que aí usando dados amostrais. Tá? E aí as expressões são muito parecidas. Né? E aí nós fizemos aquele exemplozinho da onda quadrada, a gente viu que quanto mais componente de frequência a gente acrescenta a nossa análise de Fourier, na série, você vai tendo uma reconstituição do sinal que vai fazendo ele ficar mais próximo da função original. Tá? Aqui tem a gente usando aqui só um componente da harmônica, né, que seria o A1, né, que a gente viu naquele exemplo. Aí você ficaria só com a senoide, o sinal da onda quadrada. Espera aí só um instante, gente. Acho que tem uma pessoa querendo entrar aqui. Na aula, Erivan. Pronto. Então a gente viu que quanto mais sinais, né, mais componentes harmônicos ou componentes de frequência a gente usar, mais a gente vai aproximando do sinal original. Aqui tem um caso da gente usar só uma componente, o A1. Então o sinal da forma de onda quadrada seria aproximado por essa função aqui senoidal, né, a primeira, foi o exemplo que a gente fez na aula, 2 aulas atrás. E aqui um exemplo de você usar as 10 harmônicas ímpares. Né? Aí você já tem aqui uma aproximação da função quadrada. Tá? Ou seja, se você for para 50 harmônicas ou tender ao infinito, você vai ter a reconstituição do sinal total. Né? Vitor, pronto. Ok, pessoal, se quiserem me interromper aí, interrompam que a gente esclarece alguma coisa. Tá? Então, aí no final da última aula, a gente mostrou como é que se representava os sinais de tensão e corrente, né, harmônica. Aí a gente usa aquela expressão que a gente mostrou agora há pouco, né, só as cossenoides, né, com uma defasagem. Né, e você tem a componente DC, que seria o A0 sobre 2, e o somatório dos ACs, né, os CKs da série de Fourier. Tá? E a gente mostrou como é que a gente determinou a sequência de fase. A gente fez o cálculo para a sequência da fundamental, que é a sequência positiva, a gente calculou para a segunda harmônica, que daria uma sequência negativa, e calculou para a terceira harmônica, que daria uma sequência zero. Tá? Ou seja, na sequência zero, todas as 3 fases, VA, VB e VC, vão ficar na mesma direção. Né? Você tem na sequência zero, né, você vai ter tanto o VA como o VB como o VC, né, de terceira harmônica, né, seria o V3, né, V3 ABC, estariam todos os 3 aqui, diferente da sequência positiva e negativa, que tem uma defasagem de 120 graus entre elas. Né? Então, daí eu alertei para vocês a importância dessas correntes, das componentes harmônicas múltiplo de 3. Porque todas as múltiplas de 3 vão ter sequência zero. Porque é sempre a sequência. Positiva, negativa, zero. Positiva, negativa, zero. Positiva, negativa, zero. Então, a terceira vai ser sequência zero. A sexta vai ser sequência zero. A nona, sequência zero. Tá? A 12ª, a 15ª, todas as múltiplas de 3 vão ter sequência zero. Tá? Daí a importância delas e o perigo delas dentro de um sistema de potência. Porque como elas vão estar alinhadas, né, num sistema relativamente balanceado e trifásico,
elas vão tender a se encaminhar para o neutro. Tá? Então, elas vão ter essa desvantagem adicional de saturar o neutro, de transformadores e neutros em geral, de sistemas balanceados. Tá? Então, dando prosseguimento aqui de forma de harmônica, diz: quando a forma do sinal distorcido é simétrico, a série de Fourier apresenta apenas harmônicas ímpares. Tá? Normalmente, as distorções geradas por cargas não lineares, elas são simétricas, principalmente se elas são trifásicas. Por exemplo, você tem um inversor trifásico que vai controlar a velocidade do motor. A distorção vai ser igual em todas as fases. Tá? Ele vai distorcer com a mesma forma de distorção harmônica as três fases. Tá? Então, aí tem uma regra. Se essa distorção é simétrica, as três fases iguais, ela só vai ter harmônicas ímpares. Aí, mais uma vez, a preocupação que a gente tem com as harmônicas ímpares. Então, tem a ímpar e tem as múltiplas de 3. Se for as duas coisas, ímpar e múltipla de 3, aí que a preocupação cresce. Tá? Porque elas vão ter com mais frequência, vão aparecer mais, e ainda tem o caso da sequência zero. Tá? Agora, se a forma do sinal não é simétrica, aí você tem componentes harmônicos de ordem par. Então aí que o cara que trabalha com qualidade, ele tem que ter esse conhecimento, tá entendendo? Porque se ele, por exemplo, bota um equipamento de analisador de harmônicos e coloca ele num inversor, num inversor de frequência, está controlando a velocidade do motor, e lê nele e vê que tem componentes de ordem par, aí ele já tem um indicativo de que aquele equipamento está com algum problema. Por quê? Ele é um equipamento trifásico e a distorção teria que ser simétrica. Então só era para ter harmônica ímpar. Se aparecer alguma harmônica par, é um indicativo de problema. Entendeu? Aquele equipamento está fazendo alguma coisa que não devia fazer. Está com algum problema. Então o cara que está trabalhando com qualidade já alerta um sinal amarelo ali quando ele vê essas distorções. Tá? Então se só tem cargas trifásicas simétricas, não é para ter ordem par. Só vai ter ordem par se tiver carga monofásica, entendeu? Algum tipo de carga não linear monofásica, ou cargas trifásicas desequilibradas. Tá? Ou no caso de fornos a arco, que aí a coisa não obedece nenhuma regra específica. A distorção é absurda. Tá? Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui querendo entrar na aula. Não, ok, vamos lá. Então tá aqui, as principais cargas não lineares. Transformador, toda máquina que tiver núcleo ferromagnético, ela vai distorcer. Dispositivo de compensação de reativo, tá lá um indutor, e tem ainda os componentes de acionamento de tiristores, tá? A base de tiristores, componente de eletrônica de potência, qualquer retificador, triac, diodo com capacitor atenuador, tá? Lâmpada fluorescente LED, inversor de frequência, forno indução, fonte de energia renováveis que tem inversores, tá? Redes de alta tensão, tá? Tudo isso vai gerar distorção, ou seja, tem distorção em todo o sistema elétrico. Tá? Tá aqui mais uma forma que mostra uma carga não linear, tá? Que vai gerar uma distorção de corrente e, consequentemente, vai gerar uma corrente distorcida, vai gerar uma tensão distorcida. Tá? Aqui vai ter uma corrente de carga distorcida passando pela rede, e essa corrente de carga distorcida vai distorcer a tensão. Então você vai ter um efeito duplo, né, de distorção de corrente e tensão. Tá? Aqui está um exemplo de uma corrente a vazio do transformador. Olha só como é o formato dela. Tá? Ela tem componentes aqui de primeiro, terceiro, quinto. Olha, de terceiro em torno de 48%. Tá? 20% de quinto harmônico, de nono, entendeu? E uma distorção total de corrente de 53%. Tá? Por que o transformador distorce? O transformador é uma carga não linear por excelência, né? Se vocês lembrarem lá da forma de onda lá,
Não, vai ser assim mesmo. Daquela curva de saturação do material ferromagnético, vocês vão ver que ela tem uma curvazinha aqui no começo, depois tem uma região linear, depois satura, tá? Então ela tem uma regiãozinha curva aqui, ó. Puff. Isso aqui dá distorção, isso aqui é a característica não linear. Se o transformador está trabalhando com baixa carga, né? Está trabalhando aqui com baixa carga, essa distorção vai aparecer mais e vai formar essas correntes distorcidas. Se ele está trabalhando com cargas maiores, aqui mais próximos aqui dessa região, vai ter uma distorção, mas a influência da distorção vai ser menor. Tá? Então, quando ele está vazio, a distorção é maior. Quando ele está a plena carga, a distorção é menor. Vai ter uma distorção, mas é menor. A parte da forma de onda sempre vai passar por aqui. Né? Isso aqui é só a parte positiva, que também vai ter uma representação igual para a parte negativa. Né? Piorou aqui o negócio. Então, isso aqui é distorcido. Tá? Então tá aí a do transformador. O que é que nós temos mais? Fluorescente compacta, sem ser LED. Tá? Você vê aí uma alta distorção de terceira harmônica, quinta harmônica, sétima, nona. Distorção de corrente de 124%. Tá? Essa fluorescente compacta, 9 volts, 220 volts. Fonte chaveada. Tá? A forma de onda aqui, qualquer retificadorzinho que você tem em casa, no computador, na TV, ela já vai dar essa distorção aqui, tá? Isso aqui é a fonte chaveada monofásica, tá? Distorção de corrente de 128%. No break, o próprio no break já dá uma distorção aí de corrente, 128% de distorção. Terceira, quinta, muito anunciado aí. Tá? Inversor de frequência, forma de onda de corrente, 78% de distorção harmônica de corrente. E aí, bom. E aqui, principais efeitos dos harmônicos. Operação defeituosa de dispositivo de controle, interferência em telecomunicações, aumento de perdas, redução da vida útil de equipamentos, tá? Transformadores, motores, banco de capacitores. Então, qual é a causa de problemas com harmônicos? Tensão harmônicas estão elevadas, o que impede a detecção dos ângulos de disparo pelo dispositivo de controle. Quer dizer, muitos equipamentos de eletrônica de potência trabalham com detecção de ângulo, de disparo, né? Principalmente a base de tiristor. E se você tem muita tensão, principalmente tensão harmônica, ele não vai detectar a hora e o momento de fazer o disparo. E aí você tem um equipamento com problema, né? A partir da tensão harmônica. Com corrente harmônica elevada, você vai sobrecarregar a capacidade de algum dispositivo, como por exemplo o transformador. Tá? E aí tem aquele efeito de ovo da galinha, né, que entre a corrente e as tensões. Tá? Distensão na tensão resulta na corrente harmônica, entendeu? A carga não tem controle sobre a tensão. E a distorção, para o sistema de distribuição, a distorção na tensão. Para o consumidor final, a distorção na corrente. Não ficar jogando a culpa no outro, mas o principal gerador é a carga, né? Que é o que gera a corrente harmônica. Existe uma diferença clara entre harmônico e transitório. Transitório é de alta frequência, tá? São alterações imensas no sistema. Tá? Não tem relação com a frequência natural do sistema, os transitórios. E os harmônicos, e são transitórios. O harmônico é um efeito de regime permanente, ele está o tempo todo presente, né, na operação da máquina. Né. Só nos casos de ferro-ressonância que é uma ressonância, mas também é um transitório. Eles se parecem, mas normalmente são fenômenos bem distintos. Tá.